Então, boa noite, nós vamos falar hoje sobre sala de oração. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Apocalipse 5 e a gente vai ler dois textos para começar esse diálogo. Por quê? A sala de oração, ela não começou com uma estratégia humana. A sala de oração não começou porque a igreja tem que estar envolvida em batalha espiritual. A sala de oração não começou, por nenhuma necessidade que o homem viu e tentou solucionar com alguma estratégia. A sala de oração, ela começa quando a gente olha para a palavra e vê que Deus tem uma sala onde Ele colocou o trono dele, e nessa sala possui uma dinâmica. Nessa sala, quando a gente olha para esse lugar, a gente vê coisas acontecendo, e quando a gente faz uma sala de oração aqui, a gente está imitando esse ambiente. A gente está imitando esse lugar onde Deus escolheu fazer do seu escritório. Eu gosto de pensar que Deus, é só uma forma da gente poder pensar sobre isso, claro. Mas eu gosto de pensar que aquele lugar, Deus, quando foi levar o seu trono, foi escolher o lugar do seu trono, foi organizar, ali os objetos da sala do trono, ele pensou, ele calculou pela sua soberana vontade que o trono dele estaria no centro e os anciãos, os seres viventes e os anjos estariam ao redor, adorando ele, cantando para ele, orando com taças, com harpas. Então, a sala de oração, ela imita a sala do trono. Então, a gente vai ver isso nesses dois textos. Então, Apocalipse 5:8, se você ler, vai estar escrito assim: E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taça de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos. Então, se você quiser anotar do lado da sua Bíblia aí, Apocalipse 4, do versículo 2 ao 6, você vai entender o cenário que esses seres viventes e esses 24 anciãos estão. Então, Apocalipse 4, versículo 2 ao 6, nós vamos ter uma visão da sala do trono. Nós vamos ter uma visão detalhada de como é a sala do trono. A gente vai ver o mar de vidro, a gente vai ver o arco-íris, a gente vai ver aquele que está sentado no trono. E tudo acontece porque existe alguém sentado no trono. E aí, Apocalipse 5:8, a gente vê esses 4 seres viventes, esses 24 anciãos nessa sala do trono, nesse lugar, prostrados diante do Cordeiro. Então, se você quiser grifar diante do Cordeiro, faz diferença na sua leitura. Por quê? O que eles estão fazendo nesse lugar? O que eles estão... qual que é o objetivo deles ali? Eles estão ali prostrados, eles estão ali olhando, adorando e contemplando. Eles estão diante do Cordeiro. E eles estão nesse lugar com instrumentos em suas mãos. Então, o que eles têm nas mãos? Eles têm harpa e taça. Então, você vai, quando começa a se envolver com a questão da sala de oração, você vai ouvir esse termo, harpa e taça. Modelo de oração, harpa e taça. E o modelo harpa e taça, ele possui uma apostila extensa, alguns PDFs resumidos, caso alguém queira, a gente tem para disponibilizar. Tem o livro. Inclusive, uma das alunas que não está aqui hoje, ela tem esse livro, mandou foto, tem tudo a ver com a aula de hoje. Tá? Então, existem conteúdos detalhados e profundos sobre o modelo harpa e taça. Nós vamos passar de forma introdutória, entendendo por que esse modelo chama harpa e taça e por que a sala de oração é do jeito que é. Então, quando a gente olha esses 4 seres viventes, esses 24 anciãos, prostrados diante do Cordeiro, eles não estão de mãos vazias, eles estão segurando harpas e taças. E essas taças estão cheias do incenso
A gente acha Apocalipse muito difícil, mas se a gente perguntar para o próprio texto o que são esses incensos, logo em seguida vai estar escrito: os incensos são as orações dos santos. Se a gente for para Apocalipse 8, versículo 2 ao 5, se você quiser abrir na sua Bíblia, Apocalipse 8, versículo 2 ao 5, a gente vai ver esses dois elementos de novo, harpa e taça, sendo descritos em Apocalipse, sendo descritos diante daquele que está no cordeiro, diante daquele que está no trono. Então, Apocalipse 8, versículo 2 ao 5, está escrito assim: Então vi 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. Eles foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro. E lhe foi dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o de fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Se você continuar o texto do versículo 6, vai estar escrito assim: que eles se prepararam para tocar as trombetas. Então, toda vez que você escreve o seu nome no turno de oração, toda vez que você pensa em liderar a sala de oração, você deve lembrar que o que nós estamos fazendo é imitar o que esses dois textos estão revelando. Então, esses dois textos acontecem na sala do trono. Lembrando, quem está na sala do trono? Deus, Pai e o Cordeiro. Quando a gente vai para a sala do trono, quem a gente encontra? A gente encontra Deus e o Cordeiro no trono. Então, oração existe, adoração existe, porque Deus está sentado no trono. Esses seres viventes, esses 24 anciãos e os anjos respondem com adoração, com cânticos, entregando as suas coroas, os seus olhos todos voltados ao trono. Por quê? Porque tem alguém nele. Então a gente precisa pensar nisso. Sala de oração, ela não acontece porque oração é só uma atividade. Oração não é uma atividade. Se a gente pega e começa a abrir sala de oração adoidado, começa só a levantar líderes de sala de oração e vai delegando, isso se torna mera atividade. Oração não é uma mera atividade. Oração é uma resposta a alguém que está sentado sobre o trono. Eu oro, por quê? Porque tem alguém sentado no trono. Eu oro, eu me reúno na sala do trono porque tem alguém lá. E esse alguém é o Senhor, digno de honra, de glória, de louvor, de exaltação. É aquele que quando nós colocamos os nossos olhos, nós não conseguimos mais tirar os nossos olhos dele. Então, se você foi para a sala de oração, ou se você não tem ainda o apreço pelo lugar da oração, é porque você não encontrou na atividade da oração algo que te cativasse. E tudo bem. Porque aí está o problema. Você precisa encontrar naquele que está no trono o motivo para orar. Primeiro ponto, sala de oração existe porque Deus se faz presente no meio daqueles que se reúnem para orar. Sala de oração existe porque Jesus Cristo morreu na cruz e mediante o seu sangue nós temos livre acesso à sala do trono. Então toda vez que a gente se posiciona, toda vez que a gente abre os turnos, toda vez que a gente abre ali a planilha para as pessoas escreverem os seus nomes ou para as pessoas sentarem ali e estarem horas e horas na presença de Deus, tudo isso acontece por quê? Porque a presença de Deus é acessível mediante o sangue de Jesus. Então oração não é uma mera atividade, oração é uma resposta. Oração existe porque Deus está sentado no trono. E quando João olha a ele, quando os anjos olham para ele, quando os anciãos olham para ele, quando os 24 anciãos, quando os seres viventes olham para ele, para Deus, para o Cordeiro no trono, eles exaltam, eles
cantam, eles adoram, eles se prostram, e isso está acontecendo agora. Isso acontece 24 horas por dia. Enquanto você está dormindo, existem 4 seres viventes que não conseguem tirar os seus olhos do Cordeiro. Você tem que entender isso. Enquanto a gente volta para nossa casa, no fim do treinamento, quando alguém fecha o vídeo aqui, do fim do treinamento, sala de oração, ou quando acaba o turno de sala de oração, quando a gente volta para as nossas rotinas, existe na sala do trono adoração que não acaba. Então a gente viu algo acontecendo em Esbor. O que aconteceu lá? Culto ininterrupto. Um mover de Deus. O Espírito Santo movendo. Por que as pessoas entravam e saíam? E por que o culto não acabava? Porque a presença de Deus se manifestou naquele lugar. A presença de Deus desceu ali. O que aconteceu? Acabou. Os cultos acabaram, acabou? Não anula. Foi um mover de Deus. Deus se manifestou de uma maneira poderosa e intensa naquele lugar que nós desejamos a mesma coisa. Só que o culto acabou. Por quê? Porque avivamento não se sustenta pela nossa habilidade. Avivamento não se sustenta pela força do nosso braço. Avivamento acontece porque Deus desce, porque o Espírito é derramado. Então, o que aconteceu naquela universidade aconteceu por causa da presença. E agora, na sala do trono, oração não acaba, oração é incessante, os anjos não se dão descanso, os seres viventes... Cara, você já parou para pensar que os 24 anciãos lançam suas coroas e eles pegam de novo para poder lançar de novo e eles não param de fazer isso? Por quê? Porque Deus está ali. Porque eles estão diante de Deus. Então, na sala de oração, a gente tem que se colocar diante de Deus. Na sala de oração, a gente tem que entender que nós estamos entrando no lugar da presença de Deus. Então eu quero que você pegue esse exemplo aí. Na universidade, os cultos acabaram. Os cultos ininterruptos acabaram. Por quê? Porque Deus quis. Porque o homem não pode continuar aquilo que só Deus faz. Agora eu te pergunto, se Deus desce num lugar e ele não vai embora mais, enquanto ele está ali, vai ter alguém adorando, vai ter alguém orando. Porque quando a gente olha para ele, a única resposta que a gente pode dar é essa. Então, a sala de oração, ela existe porque Deus existe. Esses 2 textos são muito importantes. Então, a dinâmica da sala do trono é de oração e adoração 24 horas por dia. As taças têm um conteúdo dentro. O que são? O incenso é a oração dos santos. Toda vez que você ora, toda vez que você escreve seu nome num turno, toda vez que você gasta tempo diante da presença de Deus e ora, você tem que entender uma coisa. A sua oração não são palavras lançadas ao vento. A sua oração, qualquer uma que você fez até hoje, a sua oração não são meras palavras que Deus ouve e esquece, porque Deus não é o seu amigo que quando você conta um problema, ele finge que está te ouvindo. Você já conversou com alguém e você percebe que a pessoa está mais interessada em que você acabe de falar para ela falar o que ela está pensando? Por quê? Porque, de fato, é muito difícil você encontrar alguém que está interessado no que você está falando, mas Deus, ele está guardando suas orações numa taça. É por isso que quando a gente ora, a gente entende que a gente está enchendo as taças. Cara, para pensar, cada oração que você verbaliza ou não, ela é um conteúdo que sobe na sala do trono e enche. E aí no capítulo 8, o que acontece? O anjo pega, mistura com incenso ali do altar. Ele encheu com o fogo do altar, faz aquela mistura, o que ele faz? Ele derrama sobre a terra. Ou seja, quando nós nos colocamos na sala de oração, quando nós oramos, quando nós abrimos a Bíblia para orar, nós estamos enchendo taças que vão ser derramadas no fim dos tempos para a realização do propósito de Deus. O que isso significa? Que um dia, Deus vai pegar a sua oração, aí pensa no seu nome, Deus vai pegar a oração, aí espaço em branco, o seu nome. E a sua oração,
vai ter um efeito muito real na história. Porque o anjo vai pegar a sua oração misturada com fogo e vai derramar sobre a terra. E quando a sua oração não é a oração do missionário, quando a sua oração ser derramada na terra, vai haver trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Olha só o impacto do conteúdo dessa taça encontrando a terra. Então, a taça na mão representa a oração e a harpa representa a adoração. A harpa, o instrumento, representa a adoração. Então, a gente acredita que na sala do trono a gente precisa ter esses dois elementos. Na sala de oração, nos turnos de oração, nós precisamos desses dois elementos. Oração e adoração. Precisamos de taças nas nossas mãos e precisamos de harpas. No fim no último turno de oração que a gente faz de 6 horas, uma coisa ficou clara no nosso coração. Quando a gente fecha a porta, quando acaba o turno, como é que fica o cenário? Nós precisamos ver um cenário cheio de taça, harpas e coroas lançadas ao chão. Sabe quando você sai de uma atividade intensa, não dá tempo de arrumar o ambiente fica com os requisitos da atividade, o ambiente fica bagunçado. Quando a gente sai da sala de oração, quando a gente sai do turno de oração, qual é o ambiente que a pessoa que entra em seguida deve encontrar? Um ambiente com várias taças, harpas e coroas lançadas ao chão. Por quê? Porque ali estava acontecendo uma resposta a quem Deus é. Oração, adoração, honra e glória àquele que está no trono. Então, se a gente for ler Salmos 22, 3, a gente vai ver que Davi encontrou o segredo para a presença de Deus habitar no nosso meio. Deus, ele é entronizado no meio dos louvores do seu povo. E esse louvor do seu povo, a gente vai ver mais para frente, que é o Terrila. Então, Deus é entronizado no meio de Terrila, no meio de cânticos, no meio de cântico espontâneo, no meio do louvor do seu povo. Então, quando a gente imita o que está acontecendo agora na sala do trono, porque é imitação, a gente não criou nada novo, nós estamos imitando. E quando a gente imita, nós estamos desejando que Deus seja entronizado na nossa cidade. Deus seja entronizado naquele ambiente, naquele lugar. Quando a gente canta, quando a gente ora, nós estamos preparando o ambiente onde Deus estabelece o seu reino. Então Davi descobriu, se Deus habita no meio dos louvores de Israel, nós vamos armar uma tenda, nós vamos orar e cantar e adorar 24 horas por dia, para que Deus habite no nosso meio 24 horas por dia. Se eu não me engano, acho que os morávios ficaram 100 anos orando. Se você for ver a história de Israel, todo avivamento, ele acontece depois de mobilização de oração. Então, se nós queremos ver a presença de Deus se manifestando no nosso meio, se a gente deseja ver a presença de Deus se manifestando na nossa cidade, se a gente deseja ver as pessoas sendo tocadas por Deus, Deus fechando biqueira, Deus fechando prostíbulo, se a gente deseja ver a atuação de Deus no nosso meio, o que a gente precisa fazer? Orar. A gente precisa abrir uma sala de oração, onde o seu povo vai estar cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Só você é digno. Glórias ao seu nome. Você é o primeiro e o último. Um lugar onde ele é adorado, onde ele pode fazer aquele lugar, o lugar do seu trono, o lugar onde ele reina. Então, não está no PDF, mas é uma coisa importante, que nem eu disse, eu não quero esgotar aqui tudo que é referido à oração, que tem muita coisa, muita profecia, muitas verdades. Mas o que Deus faz com Davi? Ele é ungido rei, mas ele não assume o trono de qualquer jeito. O que ele faz? Deus faz isso com Saul e Deus faz isso com Davi. Só que Saul não aprendeu, Davi sim.
Pode ver, chega em casa, estuda. O que eles foram orientados a fazer? Tanto Saul quanto Davi. Vai e você vai encontrar uma escola de profetas. Saul e Davi foram ungidos reis. E o que Deus faz? Deus dá uma mentoria de como governar e como administrar um reino? Não. Ele fala, vai lá, porque você vai encontrar profetas, profetizando com instrumentos. Você vai encontrar uma escola de profetas. E é nesse lugar que vocês vão ser preparados para ser rei. Saul não entende. Saul não entende que Deus reina pela adoração. Saul não entende que Deus reina pela oração. Saul tentou reinar pela força do seu braço. Saul foi levantado pela vontade do povo e ele nunca conseguiu reinar sem que a sua preocupação fosse agradar o povo e não a Deus. Então, a gente vê que quando ele desobedece, ele fala que ele temeu o que o povo ia pensar. E ele faz algo totalmente contrário à vontade de Deus. E Davi é totalmente contrário. Davi vai até a escola de profetas, ele encontra homens profetizando com instrumentos. Ele é impactado pela presença de Deus e ele entende que Deus ele governa a partir do lugar da oração, a partir do lugar da adoração. Então você quer ver Deus governando a sua cidade, você quer ver Deus liderando a sua cidade, prepara o lugar para ele habitar, porque ele é entronizado no meio dos louvores. Todo o reinado de Davi não é feito pela sua própria sabedoria. Todo o reinado de Davi não é feito pela força do seu braço, pela sua capacidade. Todo o reinado de Davi é marcado por uma coisa, a presença de Deus governando Israel através da oração e através da adoração. Então é pela adoração que Deus governa, que Deus é entronizado, que Deus opera. Então o reino de Deus ele age de forma sobrenatural quando o seu povo deseja a liderança de Jesus em uma cidade através da sala de oração. Então, quando você estabelece uma sala de oração no seu bairro, na sua cidade, você verá os efeitos da oração naquele ambiente. O Mike Bickle fala que o ambiente espiritual ele é totalmente afetado quando homens e mulheres param para orar e adorar o Senhor. Algo acontece. O ambiente é transformado, a atmosfera é transformada. Quando a presença de Deus desce num lugar que está de acordo com o seu querer, com a sua vontade. Então, cara, você já parou para pensar que Deus, querendo uma casa, ele disse que a casa dele seria chamada casa de oração? É como se ele falasse assim, prepara uma casa para eu habitar. Tá bom, Deus, como você quer essa casa? Eu quero uma casa cheia de oração e adoração. Eu quero morar nesse ambiente. Eu quero morar nesse lugar. Então a casa de Deus é chamada uma casa de oração porque é nesse lugar que a presença de Deus habita. Então, a dinâmica da sala de oração, ela é um convite para nós sermos parceiros de Deus. Tá? Então, tudo bem, oramos, a presença de Deus desce, Deus é entronizado no meio dos louvores, Deus começa a impactar a nossa cidade, Deus começa a impactar o nosso bairro, Deus começa a liderar, por quê? Porque ele foi entronizado, ele achou um lugar para governar, para se assentar no meio da oração e do louvor do povo. Só que quando a gente entra no lugar da oração, a gente tem que se ver como parceiros de Deus. É por isso que a gente abre a Bíblia, lê a Bíblia, ora a Bíblia de volta para Deus, porque Deus procura parceiros no lugar da oração. Quando você enche a taça, você não enche a taça com orações egoístas. Você não enche a taça com orações sobre você. Você enche a taça com aquilo que Deus quer. Você se une ao propósito de Deus. Quando Jesus tem uma noiva, ele quer uma companheira. Nós que somos a noiva de Jesus, precisamos ser parceira de Jesus. Parceiras do seu propósito. Então, quando nós abrimos a Bíblia, por exemplo, e a gente vê lá que ele vai pisar os seus inimigos em direção ao lugar que ele vai
sentar no trono e governar todas as nações, sabe o que a gente faz? A gente abre aquilo e a gente não ora ao contrário. Ó Senhor, quem dera você não mudasse o seu plano e não pisasse os seus inimigos. Ó Senhor, tenha misericórdia deles e deixe eles sobreviverem. Aqueles que não se arrependerem, não faça... Não, a gente ora assim, Senhor Jesus. Oramos pelo seu retorno. Oramos para que o Senhor desça, como Isaías 63 diz. Oramos para que o Senhor caminhe e destrua aqueles que se opõem contra você, aqueles que não se arrependerem, aqueles que se opõem à sua vontade. Oramos para que o Senhor caminhe em direção a um lugar que o Senhor reinará todas as nações. Oramos para que o Senhor realize aquilo que o Senhor prometeu em Isaías 63. Entendeu? Então, na sala de oração, a gente não fala, Senhor Jesus, por favor, me dá a causa na justiça. Isso não é errado. Você, como filho de Deus, você vai orar por essas coisas. Mas na sala de oração, a gente evita isso e a gente ora o que Deus quer e não o que a gente quer. Então, a gente abre a Bíblia e a gente vê, por exemplo, Deus em Isaías 62, inquieto até que Israel, até que Jerusalém seja motivo de louvor e honra. Então ele levanta sentinelas. Então o que a gente faz? Senhor Jesus, nós oramos para que o Senhor realize e cumpra aquilo que o Senhor prometeu para Israel. Oramos para que o Senhor cumpra e realize aquilo que o Senhor deseja fazer com o seu povo. Então o Senhor chama pessoas que vão ser parceiras dele no lugar da oração. É claro, existe a contemplação. O que os anjos, os anciãos e os seres viventes estão fazendo existe. Mas também existe a questão de que eles estão segurando taças com a sua oração, com a sua concordância, com o seu desejo pelo agir de Deus e pelo concretizar do seu plano. Quer um exemplo? Orar, se a gente for em Apocalipse 8, se a gente for em Apocalipse 4, a gente vai ver que oração acontece antes dos selos serem abertos. Então a gente vê uma taça cheia de oração e depois a gente vê selos sendo abertos. Em Apocalipse 8, a gente vê oração sendo derramada sobre a terra e toques de trombetas depois. Ou seja, eu desejo a volta de Jesus, o que eu faço? Eu oro. Eu desejo que Jesus venha, o que eu faço? Eu oro. Por quê? Porque antes das trombetas serem soadas, um anjo derrama oração sobre a terra. Então, no fim dos tempos, o que a igreja vai estar fazendo? A igreja não vai estar com medo dos acontecimentos. A igreja não vai estar escandalizada com Jesus. A igreja vai estar com as suas Bíblias abertas, numa sala de oração, orando pelo próximo evento. E, isso não deve ser só uma informação para você. Nós estamos num treinamento real para pessoas que realmente estão interessadas com oração, amém? Então você tem que se encontrar nesse lugar. Aí você pensa no seu nome, preciso estar preparado, engajado com o plano de Deus, com a minha Bíblia aberta, orando pelos eventos que Ele deseja realizar, que Ele deseja fazer. Cara, a sala de oração hoje não é popular. Um treinamento de sala de oração não vende, não engaja, não lota. Mas no fim dos tempos, as pessoas vão procurar as respostas que elas não vão encontrar em pregações coaching, em pregações motivacionais, em locais onde o homem é o centro. Eles não vão encontrar as respostas que eles precisam para o tempo que eles vão estar vivendo. E aonde eles vão? Eles vão na sala de oração, onde eles vão encontrar um povo que vai estar engajado com as escrituras, se envolvendo com tudo que está acontecendo, e orando por tudo aquilo. Então, sala de oração hoje não é popular, mas no fim dos tempos ela será, porque existem inúmeras profecias que falam que o povo de Deus vai estar nesse lugar, orando e cantando ao Senhor. Então, nós somos as pessoas que devem, a partir de hoje, a partir de agora, se engajar com a palavra e com as escrituras. No lugar da sala de oração, não precisamos só de um ministro de louvor. Precisamos de um ministro de louvor que conhece as escrituras. Nós não precisamos só de alguém que sabe orar. Nós precisamos de pessoas que sabem orar a palavra. Orar a vontade de Deus. Então, orar a palavra é orar pelo cumprimento dos eventos que estão no coração de Deus.
Cara, se você for em Isaías 63, você vai ver o conteúdo do coração de Jesus. Ele fala assim, o dia da vingança está no meu coração. Então, em vez de você orar contra o dia da vingança, você ora em favor. Jesus, o dia da vingança está no seu coração. Oramos para que esse dia chegue. Oramos porque sabemos que você é aquele cheio de autoridade e poder. Oramos porque você é aquele que vencerá todos os seus inimigos. E não haverá ninguém que se oponha a você. Nós oramos concordando com Jesus. Concordando com a sua liderança, desejando a sua vinda. Então isso é orar a palavra. Orar a palavra é concordar, é desejar que Jesus cumpra, que Jesus realize tudo o que Ele pretende fazer. Cantar a palavra. Então, na sala de oração nós oramos a palavra, mas na sala de oração nós também cantamos a palavra. E cantar a palavra é declarar com alegria, é concordar com o nosso coração e emoções e se regozijar com a liderança de Deus. Mateus, por que não só orar? Por que cantar a palavra? Porque quando cantamos, expressamos alegria. Quando cantamos, expressamos nossas emoções. Então, quando você canta a palavra de Deus, você está se alegrando com aquilo que Deus está prestes a fazer. Você está se alegrando com a palavra de Deus revelada, com o plano de Deus revelado. Cantar a palavra é orar com alegria. Cantar a palavra é orar com o nosso coração, se deleitando em tudo que Deus é e em tudo que Ele vai fazer. Então, precisamos experimentar mais isso. Experimente cantar a palavra de Deus. Experimente cantar as suas orações. Então, a gente já falou de orar. Orar a palavra é concordar com o que está escrito e pedir para que Deus faça aquilo. Cantar a palavra é se alegrar, se regozijar e orar com alegria e com coração o conteúdo da palavra. E ler a palavra. Porque antes de cantar e antes de orar, existe uma leitura. Na sala de oração, o intercessor, ele lê o texto bíblico antes de cantar e antes de orar. Por quê? Porque ler a palavra é lembrar Deus daquilo que Ele prometeu. Cara, Deus não se esquece de nada. Mas Deus te chamou para lembrar Ele da palavra dele. Cara, olha que maneiro. Deus não se esquece de você, mas mesmo assim Ele tem o seu nome escrito na palma da mão dele. Deus, Ele não se esquece de nada, mas no escritório de Deus, na sala do trono, tem um arco-íris que provavelmente Ele olha e Ele lembra da aliança que Ele fez com o homem. Deus, Ele não se esquece, mas Deus convida um povo que vai estar na sala de oração falando: o Senhor disse isso. Senhor, está escrito que o Senhor vai fazer isso. Sabe por que Deus nos chama para esse lugar? Para interação. Por quê? Porque quando eu leio a palavra de volta para Deus, eu estou fazendo isso com confiança, que Ele é fiel, que Ele não volta atrás da sua palavra e que Ele vai realizar cada uma das vírgulas que Ele mesmo prometeu. Então, quando você entra na sala de oração, quando você abre sua Bíblia e você lê algo que Deus ainda não fez, você está fazendo isso com esperança. É uma interação. A sala de oração é um lugar que Deus nos chama para que nós estejamos envolvidos com o plano dele. Ele não precisa de nós. Ele não precisa de nós cantando a palavra dele. Ele não precisa de nós orando a palavra dele. Ele não precisa de nós lendo a palavra dele. Mas Ele desejou que nós fizéssemos parte. Então, sempre que você vai para uma sala de oração, você está se envolvendo com o que Deus está fazendo. Você está se envolvendo com o que Ele é e o que Ele pretende fazer. Tá? Outro tópico. Cantar espontaneamente, né? Quantos aqui conseguem fluir nisso? De cantar espontaneamente? 2, 3. Cantar espontaneamente pode ser
substituído por cântico relacional. Então, cântico espontâneo já virou moda, né? Você coloca lá, espontâneo, aparece uma página de louvor. Cara, vamos trocar o nome? Cântico relacional. Por quê? Porque o cântico espontâneo é quando você esquece qualquer letra já composta, escrita por alguém, e você canta algo novo para Deus, um novo cântico. Cantar espontaneamente ou o cântico relacional é uma canção que está fluindo direto do seu coração para o coração de Deus. Então, esse cântico espontâneo é o Tehillah que nós falamos. Tá? Se você for pegar a sua Bíblia em Salmos 40, versículo 3, ou em Isaías 42, 10, você vai ver que Tehillah é o cântico e a canção que somente Deus é digno. Cantar espontaneamente é fazer aquilo que Saul e Davi viram os profetas fazendo. Quando eles chegaram na escola de profetas, eles não viram os profetas olhando e falando, eis que te digo. Eles viram os profetas com instrumentos, cara. O que eles faziam na escola de profetas? Eles tocavam instrumentos, profetizavam com instrumentos. Como isso acontece, cara? A gente já tem crise em saber o que é verdadeira profecia. Agora eu leio a Bíblia e vejo profetas com instrumentos, cara. Eu vejo profetas cantando. Porque cantar um novo cântico, cantar Tehillah, é profetizar diante do Senhor. Cara, e o que é isso? O que é profetizar diante de Deus? Profetizar diante de Deus, cantando espontaneamente, cantando um novo cântico eu recebendo a revelação do conteúdo do coração de Deus. Olha só o que acontece quando você canta um novo cântico. O conteúdo do coração de Deus é revelado para o seu coração. E aí, o seu coração responde com um novo cântico aquilo que ele acabou de ouvir de volta para Deus. O que é um profeta? Um profeta é um amigo de Deus. Um profeta, né, se a gente for ver em Isaías, é um vidente. É aquele que vê. E vê o quê? Vê o coração de Deus. Então, profetizar com o instrumento e profetizar com o Tehillah, glorificar e louvar o nome do Senhor com um cântico novo, com um cântico espontâneo, com um cântico relacional, nada mais nada menos que Deus revelando o coração dele, ou seja, você está numa posição de profeta, de amigo, de ver, de conhecer o coração de Deus. Entra no seu coração e aí você responde de volta para Deus. Por isso que a sala de oração é um lugar que é impossível explicar com palavras humanas ou com frases bem formuladas, mas é um lugar onde você interage, você se relaciona, você está envolvido com o que Deus está fazendo. É real, é real. É Deus revelando o coração dele para você, você devolvendo o seu coração para ele, e é essa dinâmica. Então, se você quiser anotar, vai estar no PDF aí, Efésios 5, 18 ao 20 e Colossenses 3, 16 vão falar sobre esse novo cântico. Tá? Então, só frisando mais uma vez antes de irmos para o próximo tópico. Cantar espontaneamente, cantar um novo cântico, é deixar de cantar uma canção pré-escrita ou composta, decorada, para cantar uma canção escrita no seu coração. Então, as pessoas que não levantaram as mãos, cara, começa a exercitar. E como você começa a exercitar? Você começa a exercitar, orar cantando. Então, começa sozinha, começa no seu quarto, começa no secreto. Ora cantando. Senhor, eu te amo. Senhor, você é santo. Estende as palavras. Coloque emoção na sua oração. Coloque o seu amor na sua oração. Coloque os seus sentimentos, as suas emoções, suas afeições na sua oração.
É um convite. Em vez de você falar, Senhor Jesus, eu te amo, fala assim, Jesus, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Faz o seu próprio ritmo, estende as palavras, coloca vida na sua oração. Por quê? Porque a oração já é algo que você gera no fundo e no íntimo do seu coração. E quando você estiver num ambiente onde há instrumentos, você vai poder fazer isso com mais liberdade. Então você vai ouvir o ritmo, geralmente é um ritmo fácil de 2 notas, tem que ser um ritmo fácil, às vezes é mais composto, às vezes são mais notas, mas é um ritmo que se repete. O cara não fica mudando toda hora, o cara não fica fazendo ritmo quebrado. É um ritmo fácil para a congregação encontrar um lugar seguro para começar a cantar. Então, você ouve o instrumento e começa a exercitar. Deixa Deus revelar o coração dele para você. E deixa o seu coração escrever uma nova canção para Deus. Às vezes você não vai ser alguém que compõe músicas que vão para o YouTube, que vão ficar gravadas, que outros vão ouvir. Às vezes você é alguém que compõe canções e músicas que só Deus ouve. Canções e músicas que fluem do íntimo do seu coração e Deus recebe como terrila, como louvor, porque somente Ele é digno. Então, esse é um elemento importante na sala de oração. Efésios 5, 18 ao 20 e Colossenses 3, 16 vão falar desse novo cântico, tá? Esse cântico espiritual. Você não precisa ser um ministro de louvor. Você não precisa ser afinado. O que você precisa? Você precisa ver o coração de Deus e responder. Lembra? Oração, cântico novo. Nada disso existe porque a gente quer. Tudo isso existe como resposta a quem Deus é. Só se exponha à presença de Deus. Se exponha à presença de Deus e você vai começar a fluir num lugar onde o seu coração vai querer derramar aos pés de Jesus algo novo. Algo que só você pode gerar. Para pensar. O cântico novo, o cântico relacional é uma canção privada que você dá para Deus. Não está nas plataformas, não está na boca do povo. É direto do seu coração para o coração dele. E aí existe várias dinâmicas onde você pode estar fazendo isso sozinho, ou às vezes você começa a cantar e toda a igreja é tocada e toda a igreja começa a cantar junto com você. E isso é maravilhoso. É muito bom. A gente prova disso. Nas salas de oração a gente prova disso. Às vezes o irmão está lá, aí ele começa a gerar algo no coração, ele começa a responder a Deus, ele começa a escrever no coração dele uma canção nova para o Senhor. Essa canção nova, por alguns minutos, vai ser a canção da igreja. Os cultos também. Isso começa a ser natural. Então, se a gente for, por exemplo, para Isaías 42, a gente vai ver que Terrila vai ser entoado em todo o globo terrestre. Isaías 42 é uma ordem. Cantem, louvem. Então o que a gente está fazendo hoje, no fim dos tempos, vai ser real em todo o globo terrestre. A terra vai estar inundada de Terrila. A terra vai estar encharcada de novo cântico. A terra vai estar encharcada de cânticos espirituais ao Senhor. Olha só o texto que vai falar. Isaías 42, versículo 8 ao 12. Eu vou ler aqui para vocês, tá? Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Ó, começa tudo com quem Deus é e como Deus se revela. A minha glória, pois, não darei a outro, nem a minha honra. E essa honra aqui, você escreve aí na sua Bíblia, Terrila. Não darei a outro a minha glória, nem a minha honra a imagem de escultura. Aí olha a ordem aí. Cantai ao Senhor um novo cântico e o seu louvor. Aí você pode escrever Terrila de novo. Até as extremidades da terra, e vós, os que navegais pelo mar,
e tudo quanto há nele, vós, terras do mar, que são ilhas, e seus moradores, alcem a voz o deserto, as suas cidades e as aldeias habitadas por Quedar. Exultem os que habitam nas rochas e clamem do cimo do monte, deem honra. Aí você grifa, deem honra. Se eu não me engano é versículo 11 ou versículo 12. Ó. Deem honra ao Senhor e anunciem, é versículo 12 se eu não me engano. Deem honra ao Senhor e anunciem a sua glória nas terras do mar. Então você entende que existe uma profecia dizendo que todo o globo terrestre vai estar se movendo em terrila, em honra, em glória ao Senhor. É uma ordem. Cantem, exultem ao Senhor. Então o que a gente faz hoje aqui, o que a gente experimenta hoje aqui na sala de oração e nos cultos, é algo que Deus vai levar todo o povo a olhar para o que Ele está fazendo, a olhar para quem Ele é e responder com uma canção. Cara, Deus ama aquele que canta de volta para Ele. Deus ama aquele que olha e consegue responder com um cântico. É uma ordem, cantem. Ou seja, se alegrem. Já pensou a adoração fosse ler textos? Ó Senhor, eu te amo. Ó Senhor, eu te adoro. Santo, 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 ponto final. Não, é o contrário. Por que você faz isso? Vocês estavam conversando. Já pensou fosse assim? É alegria, é expressão. Então Deus deseja uma resposta a quem Ele é. Deus deseja o seu terrila. Deus deseja o seu terrila. Agora, para encerrar, vamos tentar resumir tudo isso aqui numa estrutura. Qual que é a estrutura da sala de oração? Vamos tentar resumir tudo isso aqui numa estrutura. Vamos dar um presente para quem vai ver a aula gravada. Eu posso pegar você e ele como exemplo, para vocês sentarem aqui na frente? Pode ser? Pode ser, mano. Vamos dar um presente para quem está assistindo gravado. Senta aqui. Vou ter que falar alguma coisa? Não. Só vai ser ensinado. Mas você sabe tocar, né? Vai ser ensinado. Pode ser ensinado. Não precisa. Só senta no violão. Não, é só para ensinar. E você senta aqui. Tá. Então o que acontece? É que no vídeo só cabe isso aqui mesmo. Então olha só. Vamos supor, ela é a responsável pela oração. E ele é responsável pelo louvor. O que vai acontecer? A gente vai ter uma estrutura. Então, o líder intercessor, ele vai ler e vai orar a palavra. Dá uma Bíblia na mão dela. Tem uma Bíblia fácil aí? Ó. Então ela vai estar com a palavra aberta. E ele provavelmente vai ter uma estante. Estante não. Um suporte, sabe? Aqui, ó. Isso aqui é numa sala de oração, um comp 1, tá emprestado. Aí vai estar aqui para ele uma Bíblia ou uma pauta de oração. Pronto. Eles vão estar assim, ó. Então o líder intercessor, ele lê e ele ora a palavra. O líder de louvor canta baseado nas escrituras. E aí pode ter, 3 pessoas que vão ser as vozes que vão desenrolar o que está sendo orado e o que está sendo cantado pelo líder principal. Então, podem existir, geralmente, mais 3 cadeiras, que não cabem no vídeo aqui, de pessoas que vão... Então, lê Isaías 62. Você topa fazer um exercício prático? Você topa fazer um trecho? Você não precisa tocar, Você topa? 62. Isso aqui, ó. Pode ser? Tá, então troca. Você toca, né? Um pouquinho só. Certo. Tá. Agora ele vai ter que falar. Lê o versículo 2.
ora brevemente o versículo 2. Você vai prestar atenção no que ele está lendo, tá? Na prática você tem uma Bíblia, ou uma pauta que vocês dois tenham combinado já. E aí você imagina mais 3 pessoas envolvidas aqui no esquema. Então, lê e faz uma breve oração em cima desse texto. Então, ele vai ler Isaías 62, versículo 2. Você aí que está vendo a aula gravada, abre, e vocês também abrem aí. Vai. As nações verão a sua justiça e todos os reis a sua glória. Você será chamada por um novo nome que a boca do Senhor lhe dará. Ora. Senhor, nós te pedimos, Pai, para que nós possamos ver a sua justiça e a sua glória sobre nós. Senhor, nós ansiamos por chamar pelo seu nome. A nossa boca, nós queremos que saia no teu nome, Senhor. Todos os reis te contemplarão, todos se prostrarão diante de ti, e diante da tua grandeza e da tua glória, para sempre, Senhor Jesus. Nós ansiamos que isso venha acontecer diante de nós. Então, o que ele fez? Ele pegou a Bíblia, pegou uma profecia, leu ela, ele declarou ela, ou seja, ele trouxe a memória da igreja, da congregação, ele leu a Bíblia, a palavra de Deus, de volta para Deus, e ele orou. Senhor, eu estou orando a sua palavra, eu estou orando o que está escrito aqui, eu estou orando o que você prometeu, nós desejamos isso. Então ele começou a orar a palavra. O que o líder de intercessão faz? O líder de intercessão, ele encontra no texto a essência do texto. Então o que o texto está prometendo? Licença. O texto está prometendo que todas as nações verão a justiça e todos os reis a sua glória. Você será chamada por um novo nome, que a boca do Senhor lhe dará. O que ela entende? Israel. Através de Israel, as nações verão a justiça do Senhor. E todos os reis verão a glória. Então, o Senhor, mais pra frente, vai falar que Israel é o diadema real da sua coroa. E aí, você será chamada por um novo nome, que a boca do Senhor lhe dará. O que vai acontecer? Ela pega e ela pode começar a cantar, baseado nisso. Senhor, nós oramos para que, por meio de Israel, todos vejam o seu zelo. Aí ela vai cantar. Isso, você se sente à vontade? Ou você quer pular? Você quer escolher? E se você quiser se tiver vontade? Se eu escolher, a gente Então, vamos ver. Ele tá lendo todas as minhas heresias anotadas na Bíblia. Isaías 2. Que vergonha. Por isso que é importante o estudo das Escrituras, porque se você não estuda as Escrituras, você não sabe orar ela. Então, a gente pegou um texto que tem um contexto. Isaías 62 é um contexto enorme sobre Deus falando que ele não se mantém calmo até que Israel viva aquilo que ele prometeu, que ela não seja chamada rei se vai pela, enfim. Vamos fazer exemplo com Isaías 2. Então aqui é sobre o reino seria estabelecido. Vamos pegar um exemplo mais fácil. Então ele vai ler, ele vai declarar, ele vai orar. Isaías 2. Lê até onde você quiser, ora. E nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido como principal. Será elevado acima das colinas e todas as nações correrão para ele. Virão muitos povos e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos, e assim andemos em suas veredas. Pois a lei sairá de Sião, de Jerusalém virá a palavra do Senhor. Ele julgará entre as nações e resolverá contendas de muitos povos. Eles farão de suas espadas arados, de suas lanças foices. Uma nação não mais pegará em armas para atacar outra nação. Elas jamais tornarão a preparar-se para a guerra. Venha, ó descendência de Jacó, andemos na luz do Senhor.
Então o que ele pegou? Ele leu um texto sobre a realidade do reino de Deus, o reino futuro, o reino milenar, onde Jesus sente. Né? Aqui a gente está fazendo um exemplo tipo, na prática, assim, ao vivo, de última hora. Mas, quando você se inscreve num turno de oração, você se inscreve sabendo o tema. Qual que seria o tema desse turno? A realidade vindoura do reino milenar. O que ela faz? Ela pega e cria uma canção em cima disso. Ou até mesmo, o líder de louvor pode lembrar uma canção já composta sobre o tema. Não tem problema. Ele pode pegar e lembrar de uma canção sobre isso e desenrolar. Certo? Você quer fazer uma? Onde está aqui? Tá, vamos lá então. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido como principal, como maior, o mais temido, como principal, como maior, o mais temido. Então o que ela está fazendo? Ela está olhando o texto que diz que Jesus vai sentar no trono e vai reinar. E ela está cantando essa realidade. Ela está trazendo do seu coração, ela está liderando através das cordas e da canção todo mundo que está envolvido na sala de oração a olhar para o futuro, onde Jesus é estabelecido no trono, e está cantando essa realidade, está desejando essa realidade. Ele leu, ele orou, e ela está cantando essa realidade de volta para Deus e conduzindo toda a congregação a cantar isso também. Em alguns casos vão ter mais 3 pessoas, né? A gente está falando aqui, existem inúmeros modelos, que nem eu disse, existe uma apostila que esgota o assunto com tanto detalhe sobre o modelo arquitação. Nós estamos apenas mostrando um dos modelos. A gente poderia ter 3 pessoas, 3 vozes, que desde o momento que ele lê o texto, estaria com o texto aberto, e essa pessoa pode escrever no celular uma pequena frase, um pequeno refrão, e aí ela vai olhar para uma dessas pessoas e aí vai na sequência. Então aí ela, com a base do instrumento dela, aquela pessoa vai começar a cantar o refrão que ela criou, baseado no texto. Aí a segunda pessoa criou outro refrão, e essa pessoa vai cantar o refrão baseado no texto. E ele vai estar se preparando para cantar o próximo capítulo relacionado ao reino de Deus. Então, na prática, esses são os elementos que a gente viu. Oração, adoração, e no meio de tudo isso, Jesus sendo exaltado, rendendo a nossa glória, lançando nossas coroas e adorando Ele. Tá? Então eu não estou aqui falando do modelo Arquitácia, porque, como eu disse, ele é muito profundo, existem muitos detalhes, deve ser estudado com a parte, com dedicação. O que eu estou falando é um dos modelos mais comuns que a gente faz, baseado no Arquitácia, que é a oração e a canção. Então você vê como que funciona, como que flui? É assim que nós acreditamos que devemos fazer, imitando a realidade do céu, imitando a realidade dessa doutrina. Amém? Quero orar por você. Jesus, eu oro, eu peço que tudo que foi falado aqui, Pai, possa ser plantado no nosso coração. Eu te agradeço porque o exemplo, Pai, ele não foi um mero exemplo, foi realmente orado, foi lido uma promessa, foi cantada uma promessa, e eu peço, Senhor Jesus, que essa realidade se estenda pelo corpo de Cristo. Oramos para que as pessoas que estão participando do treinamento possam ser sopradas pelo Seu Espírito Santo para se engajar
nas salas de orações próximas a ela, se engajar, Pai, e preencher turnos de oração para que o Senhor continue recebendo honra, a glória, canções, orações, porque o Senhor é digno. Oramos, Senhor Jesus, que o Senhor levante um povo que vai obedecer a ordem de cantar um novo cântico ao Senhor, de te adorar porque o Senhor é. Pedimos por alegria na casa de oração, porque é a sua promessa. Pedimos, Senhor Jesus, por pessoas que vão estar alegres na sala de oração, cantando, Pai, cânticos relacionais, cânticos espontâneos. Pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor aumente, o Senhor, a atividade de oração no nosso meio. Pedimos, Senhor, que o Senhor aumente a atividade da sua presença. Preparamos um lugar para o Senhor habitar, Senhor. Nós te adoramos, nós te exaltamos, porque queremos o Senhor aqui entre nós. Oramos, Senhor Jesus, que realmente, Pai, surjam líderes de adoração, líderes de oração, novas salas, novos turnos, novos temas para serem orados, Pai. Pedimos, Pai, que nossas cidades venham provar disso. No nome de Jesus. Amém. Bom, essa então foi a aula introdutória sobre a sala de oração, usando como base Apocalipse, a sala do trono, e abordando as dinâmicas da taça, da harpa, orar, cantar, ler a palavra, se aprofundando um pouquinho no que é Tehillah. E eu espero que você tenha sido abençoado. Amém?